você está prestes a cometer um grande erro na compra da sua próxima caminhonete, se não observar os sinais de alerta. As caminhonetes desta lista deveriam liderar o caminho, robustas, confiáveis, fabricadas nos Estados Unidos. Em vez disso, estão levando os compradores direto à frustração, às contas de reparo e à queda acentuada do valor de revenda. Concessionárias? Elas estão recuando discretamente. E agora, você precisa saber por que essas caminhonetes são tão ruins. Elas se tornaram o segredo mais mal guardado do setor. O que está fazendo esses caminhões fracassarem? Por que as concessionárias estão recuando silenciosamente? E por que você pode ser o próximo na fila do desastre se não prestar atenção? Ford F-150. Relâmpago. Antes alardeada como o futuro do transporte rodoviário americano, a chamada revolução sobre rodas agora está estagnada no carregador e arrastando seus proprietários junto. Quando a Ford Motor Company lançou o F-150 Lightning, prometeu inaugurar uma nova era ousada de caminhões elétricos americanos. Foi comercializado como o futuro do transporte rodoviário, com torque instantâneo, potência silenciosa e zero emissões de escapamento. Com mais de 480 quilômetros de autonomia projetada e o apoio da linha de caminhões mais vendida dos Estados Unidos, o Lightning parecia imparável. Mas o que os compradores receberam foi algo muito diferente. Uma máquina superdimensionada, despreparada e perigosamente instável, que deixou milhares de proprietários abandonados, decepcionados e irritados. Na condução real, o Lightning muitas vezes não corresponde nem às expectativas básicas de uma picape de tamanho normal. A Consumer Reports constatou que a maioria dos motoristas atinge apenas entre 2.300 e 3.200 km de autonomia em condições normais. Adicione um trailer ou tempo frio, e esse número cai drasticamente. A capacidade da bateria se degrada de forma alarmantemente rápida, em até 20% no primeiro ano de uso, transformando uma caminhonete prometida de 480 km em uma que mal chega a 3.200 km. Os primeiros usuários pensaram que estavam comprando a liberdade das bombas de combustível. Em vez disso, tiveram uma ansiedade de autonomia paralisante e resultados de carregamento imprevisíveis. Os problemas não param por aí. O Lightning recebeu mais de 47 atualizações de software sem fio nos primeiros 18 meses. Cada uma tenta corrigir bugs, mas frequentemente cria novos no processo. Falhas no sistema de infoentretenimento, mau funcionamento da assistência ao motorista e telas de controle travadas tornaram-se assustadoramente comuns. Algumas atualizações até desabilitaram sistemas básicos do veículo, como direção hidráulica ou assistência de frenagem, até que fossem reiniciados. Os proprietários descrevem a experiência como um teste beta, só que pagaram mais de $70 mil para participar. Até mesmo o carregamento doméstico se tornou uma aposta. Relatos de que o sistema de carregamento doméstico patenteado do Lightning causava picos de energia e incêndios elétricos viraram manchetes. Em um caso assustador, uma enfermeira de Phoenix relatou que o carregador do seu Lightning pegou fogo às 2 da manhã, exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros. A Ford substituiu a unidade, mas o estrago já estava feito. Muitos proprietários agora têm medo de carregar seus caminhões em suas próprias garagens. Talvez o detalhe mais alarmante de todos? Quase 78% das concessionárias Ford não têm as ferramentas, o treinamento ou os técnicos necessários para atender adequadamente a problemas relacionados a raios. Isso significa que se algo der errado, e provavelmente dará, sua caminhonete poderá ficar parada por semanas ou até meses. Se este é o futuro, os compradores estão rapidamente percebendo que não querem fazer parte dele. Achou que foi um choque? O próximo caminhão não só superou as expectativas, como também destruiu o legado sólido de uma marca. Se você já teve um caminhão que te deixou na mão ou com o bolso vazio, curta. E deixe um comentário contando a pior experiência de retirada que você já teve. Porque você não é o único que as concessionárias deixaram no escuro. Toyota Tundra. Aclamada como a precursora da lendária confiabilidade da Toyota, a Tundra redesenhada não apenas errou o alvo, como destruiu um legado de 50 anos com panes que nenhum proprietário leal jamais previu. Durante décadas, a Toyota Motor Corporation conquistou sua reputação construindo algumas das caminhonetes mais confiáveis das estradas americanas. Os proprietários as transmitiram de geração em geração, sabendo que, se a marca tivesse a inscrição Toyota na tampa traseira, ela duraria. Mas esse legado começou a se desfazer no ano de 2022,
quando a montadora lançou a novíssima Toyota Tundra, uma reformulação radical baseada em promessas de potência, eficiência e inovação. O que se seguiu foi um dos colapsos de confiabilidade mais decepcionantes já registrados pela marca. A maior mudança ocorreu sob o capô. O consagrado motor V8 de 5,7 litros foi substituído por um V6 biturbo de 3,5 litros mais complexo, disponível com ou sem sistema híbrido eletrificado. No papel, oferecia mais potência e melhor economia de combustível. Mas, na prática, tem sido um desastre. A Consumer Reports e oficinas independentes começaram a registrar falhas generalizadas no motor, muitas delas ocorrendo antes de 40 mil quilômetros rodados. De estouros catastróficos do turbocompressor, a vazamentos no intercooler e travamentos completos do motor, a taxa de falhas deixou até mesmo os fãs fiéis da Toyota perplexos. E isso é apenas parte da história. O sistema híbrido iForce Max, introduzido juntamente com o motor V6 Turbo, pretendia sinalizar o compromisso da Toyota com a energia sustentável. Em vez disso, trouxe ainda mais complexidade e falhas. Relatos de mau funcionamento dos sistemas de refrigeração da bateria, motores elétricos inoperantes e falhas de software que colocam a picape em modo de segurança tornaram-se comuns. Incrivelmente, as Toyota Tundras equipadas com híbridos estão apresentando taxas de falhas elétricas mais de 410% maiores do que suas contrapartes não híbridas. Concessionárias em todo o país foram pegas desprevenidas. A Consumer Reports constatou que 71% das oficinas da Toyota não possuem ferramentas avançadas nem treinamento técnico para diagnosticar ou reparar adequadamente os sistemas híbrido e turbo da nova Tundra. Como resultado, os proprietários aguardam semanas ou até meses por reparos. Alguns estão trocando suas caminhonetes após apenas um ano, alegando perda total de confiança na marca. Para piorar a situação, a qualidade de fabricação da Tundra despencou. Proprietários relatam pintura lascada, acabamento interno solto, painéis desalinhados e rangidos e chocalhos em caminhonetes recém-saídas da fábrica. A qualidade de construção outrora associada à Toyota tornou-se uma lembrança distante. Se o Ford F-150 Lightning representa um futuro fracassado, a nova Toyota Tundra é algo ainda pior, uma traição ao passado. Se a queda da Toyota for dura, espere só para ver o que acontece quando um ícone americano do diesel começar a gastar dinheiro e combustível. Chevrolet Silverado Heavy Duty Empresa. Criada para incorporar a força e a robustez americanas, esta picape saiu da linha de montagem com grandes promessas, apenas para deixar os motoristas se afogando em panes, decepções e contas de reparo que rivalizam com a entrada. A série Chevrolet Silverado Heavy Duty, especificamente os modelos de 2.500 e 3.500 equipados com o motor diesel Duramax de 6 pontos e 6 litros, foi construída para lidar com os trabalhos mais difíceis do planeta. A General Motors comercializava essas caminhonetes para empreiteiros, fazendeiros e transportadores que precisavam de uma máquina de trabalho que pudesse puxar qualquer coisa e sobreviver a tudo. Mas hoje, elas estão nas manchetes pelos motivos errados. O que antes era considerado uma potência a diesel confiável, tornou-se um pesadelo de confiabilidade, com problemas tão generalizados que até mesmo concessionárias Chevrolet tradicionais estão hesitantes em apoiar o produto. No centro do desastre está o próprio motor diesel Duramax. Embora as gerações anteriores tivessem uma reputação sólida, a versão atual sofre de múltiplas deficiências catastróficas. Falhas comuns incluem injetores de combustível queimados, cabeçotes rachados e problemas no turbocompressor. Tudo isso antes de 64 mil quilômetros. Pior ainda, o equipamento de emissões, projetado para atender às regulamentações governamentais, tornou-se um grande problema. Proprietários relatam que o sistema de fluido de escape a diesel falha com frequência, acionando o modo de segurança e reduzindo a velocidade na estrada para 88 km/h, até que reparos caros sejam concluídos. Mas os problemas não param por aí. A transmissão automática Allison de 10 marchas, que deveria suportar o torque do motor Duramax, tornou-se outro ponto de falha. Proprietários já passaram por tudo, desde quebras no conversor de torque até travamentos no corpo de válvulas e trocas completas da transmissão, muitas vezes antes de 80 mil quilômetros rodados. Um único reparo na transmissão pode custar mais de $8.400 e a cobertura da garantia é, na melhor das hipóteses, irregular. As concessionárias Chevrolet em todo o país estão sobrecarregadas.
Pesquisas da Consumer Reports revelaram que mais de 76% dos departamentos de serviço da General Motors estão enfrentando atrasos nos reparos de caminhões pesados, com muitos veículos parados por semanas sem diagnóstico ou peças. Algumas concessionárias até começaram a alertar os compradores para adquirir garantias estendidas ou considerar modelos alternativos devido a problemas frequentes e recorrentes. Por dentro, a situação é igualmente sombria. O interior da Silverado Heavy Duty apresenta sinais de desgaste já no primeiro ano. Componentes eletrônicos defeituosos, painéis rachados e frisos descascados tornaram-se reclamações comuns. Mesmo assim, essas caminhonetes ainda alcançam preços acima de $70 mil. Se a Toyota Tundra conquistou corações, a Chevrolet Silverado Heavy Duty está arrasando carteiras. Era para ser a rainha das caminhonetes de trabalho. Mas o que vem a seguir? Pode parecer básica, mas está silenciosamente consumindo as baias de serviço mais rápido do que qualquer caminhão com alta quilometragem. Ram 25130 e 500. Comercializada como a máquina de trabalho definitiva para os trabalhos mais difíceis, esta picape foi construída para dominar o canteiro de obras, mas passou mais tempo na oficina do que no trabalho. A linha de veículos pesados da Ram, especificamente a Ram 2500 e a Ram 3500, há muito tempo é a principal escolha de operadores comerciais e transportadores pesados. Os compradores confiam nela por sua aparência robusta, impressionante capacidade de reboque e a lendária potência a diesel Cummins. Mas, a partir do ano modelo 2020, esta outrora reverenciada máquina de trabalho tem sido atormentada por falhas de motor, catástrofes no sistema de emissões e colapsos elétricos que estão custando milhares de dólares aos proprietários. E, em muitos casos, forçando as concessionárias a se oporem à marca. O cerne do problema está em como a Ram integrou a tecnologia de emissões aos seus motores, antes à prova de balas. O motor diesel Cummins, de 6 cilindros em linha e 6 cilindros em linha de 6,7 litros, foi combinado com sistemas de emissões complexos que incluem filtros de partículas diesel, sistemas de redução catalítica seletiva e módulos de injeção de fluido de escape diesel. O resultado? Uma sinfonia mecânica que quebra constantemente. Proprietários relatam problemas frequentes de regeneração, vazamentos de fluido e ativação total do modo de segurança, o que torna a picape inutilizável, às vezes antes mesmo da marca da milha. E há também o motor EcoDiesel V6 de 3,0 litros, comercializado como uma opção de baixo consumo de combustível para uso comercial em serviços leves. O que os compradores recebiam era um pesadelo de diluição de óleo, falhas na corrente de distribuição e infiltração de líquido de arrefecimento no bloco do motor. Em alguns casos, os problemas são tão graves que a substituição completa do motor é a única solução. O EcoDiesel tem sido alvo de ações coletivas e de múltiplas recompras sob leis estaduais de proteção contra danos, especialmente na Califórnia, Texas e Ohio. Pior ainda, os próprios departamentos de serviço da Ram estão sobrecarregados. De acordo com dados compilados por pesquisas independentes e redes de reparos, mais de 80% das concessionárias Ram relataram atrasos de mais de 21 dias para grandes reparos em garantia. Muitas não possuem peças, ferramentas de diagnóstico ou treinamento técnico para resolver os problemas sistêmicos. Algumas concessionárias pararam de encomendar determinados acabamentos ou configurações, alegando um acúmulo de reclamações de garantia e a frustração dos clientes, o que está prejudicando sua reputação local. Este caminhão deveria ser o sonho de qualquer empreiteiro, mas, para muitos, tornou-se um pesadelo que esvazia o bolso. Agora, se um monstro pesado não aguenta o calor, imagine o que acontece quando um chamado caminhão premium derrete sob condução normal. GMC Sierra 1500. Aclamado como um dos principais concorrentes na guerra de caminhonetes de grande porte dos Estados Unidos, este modelo almejava alto, mas tropeçou em sua própria engenharia e deixou os motoristas questionando cada quilômetro ao volante. O GMC Sierra 1500 é há muito tempo a alternativa de luxo da General Motors ao Chevrolet Silverado. Ele compartilha plataforma, opções de motorização e grande parte do hardware com seu irmão, mas oferece um interior mais refinado e uma marca premium. Entre os anos de 2019 e 2023, a GMC vendeu centenas de milhares de modelos, Sierra equipados com os motores V8 a gasolina de 5,3 litros e 6,2 litros.
No papel, esses motores deveriam oferecer um equilíbrio perfeito entre desempenho de reboque e dirigibilidade diária. Na realidade, eles deixaram muitos proprietários e até mesmo técnicos de concessionárias lutando para consertar danos internos catastróficos no motor. No centro do problema está a amplamente divulgada falha do tucho e do conjunto de válvulas. Esses sistemas de gerenciamento ativo e dinâmico de combustível, projetados para melhorar a economia de combustível por meio da desativação dos cilindros, têm causado consequências indesejadas. Tuchos entram em colapso, hastes de comando entortam e ocorrem falhas de ignição nos cilindros, frequentemente antes de 64 mil quilômetros. Em alguns casos, a falha leva à desmontagem completa do motor. Este não é um problema raro. É tão disseminado que vários grandes grupos de concessionárias na América do Norte suspenderam as pré-encomendas de determinados modelos Sierra, enquanto aguardam uma solução mais permanente da fábrica. Mas o problema não se limita ao motor. O GMC Sierra 1500 também enfrentou reclamações significativas sobre a transmissão. Sua caixa de câmbio automática, de 10 marchas, é conhecida por apresentar trocas bruscas, trocas de marchas bruscas e até mesmo falhas completas. Alguns motoristas relatam perda repentina de potência ou marchas travadas sob carga. A General Motors lançou diversas atualizações de software e boletins de serviço técnico, mas os problemas de raiz persistem. Problemas elétricos são outro ponto sensível. Proprietários frequentemente relatam sistemas de assistência ao motorista com defeito, telas piscando no painel, controladores de freio de reboque não funcionais e problemas de conectividade Bluetooth. Somados à qualidade inferior dos materiais internos, como painéis rachados e revestimento dos bancos solto, a imagem premium se desgasta rapidamente. Clientes frustrados não são os únicos a notar. Muitas concessionárias GMC agora alertam abertamente os compradores sobre os intervalos de manutenção esperados, e algumas estão oferecendo garantias estendidas como padrão nas vendas da Sierra. Quando uma picape custa $65 mil ou mais, não deve parecer uma aposta arriscada. E se o luxo com falhas no elevador deixa você desconfortável, a próxima entrada de tamanho médio prova que, às vezes, menor não significa mais seguro. Chevrolet Colorado. Anunciada como a combinação perfeita de agilidade e potência, esta picape de médio porte prometia grandes conquistas. Mas tudo o que oferecia era confiabilidade reduzida e dores de cabeça completas em um pacote mais compacto. A Chevrolet Colorado, especialmente nos anos modelo 2021 e 2022, era comercializada como a combinação perfeita de desempenho robusto e dirigibilidade diária. Com opções de motor que incluíam um V6 a gasolina de 3,6 litros e um turbo diesel Duramax de 2,8 litros. Ela parecia feita para atender tanto profissionais urbanos quanto aventureiros off-road. Infelizmente, essa promessa rapidamente se desfez à medida que os problemas de confiabilidade se acumulavam, e os clientes começaram a ficar parados na beira da estrada com muito mais frequência do que o esperado de uma picape nova. Os problemas começaram com a transmissão, especificamente a automática de 8 marchas combinada com o motor a gasolina. Os motoristas relataram hesitação, trocas de marcha bruscas, patinação de marchas e solavancos repentinos ao acelerar a partir de uma parada. Para muitos, esses sintomas apareceram antes de 40 mil quilômetros. Boletins de serviço técnico foram emitidos, softwares foram atualizados e conversores de torque foram substituídos. Mas o problema central nunca foi completamente resolvido. Alguns proprietários acabaram precisando de trocas completas da transmissão apenas alguns meses após a compra. O eixo traseiro e o conjunto de transmissão também se tornaram um ponto sensível para os proprietários da Colorado. O desgaste prematuro do diferencial traseiro causava ruídos agudos, vibrações em altas velocidades e perda ocasional de tração. Em uma picape projetada para suportar reboques moderados e trabalho off-road, esse nível de fragilidade mecânica parecia uma traição aos compradores que confiavam na engenharia da Chevrolet. Reclamações surgiram em fóruns de proprietários, com algumas concessionárias aconselhando os clientes a evitar rebocar qualquer veículo próximo à carga máxima permitida. Dentro da cabine, os sistemas de climatização HVAC falhavam com frequência, com muitos colorados incapazes de manter o aquecimento ou o ar-condicionado consistentes. Sensores de temperatura e resistores do motor do ventilador eram pontos de falha comuns. Pior ainda,
Algumas caminhonetes apresentavam vazamentos na cabine durante chuvas fortes, levando ao crescimento de mofo sob os carpetes e à corrosão nos chicotes elétricos montados no assoalho. Isso fez com que problemas elétricos começassem a aparecer precocemente, especialmente em modelos com bancos elétricos ou atualizações opcionais de infoentretenimento. A Chevrolet Colorado pode ostentar um emblema de gravata borboleta, mas a qualidade de construção e a confiabilidade contam uma história diferente. Concessionárias no Centro-Oeste e no Sudoeste, onde as caminhonetes são colocadas para trabalhar de verdade, relataram crescente resistência em estocar esses modelos em seus pátios. Técnicos notaram, em particular, que os reparos estavam se tornando um fardo recorrente e não eventos isolados. Se uma caminhonete média como essa não consegue se manter firme sob um trabalho leve, o que acontece quando você a pressiona de verdade? Quando até mesmo uma caminhonete média se transforma em um poço de dinheiro? É hora de questionar tudo. Qual é a próxima caminhonete? Ela deveria ter sido aposentada há uma década, mas por algum motivo ainda está sendo vendida como nova. Ram 15, sem clássico. Outrora um rosto familiar nas ruas. Esta picape se recusou a se aposentar. Vendida como nova, mas repleta de tecnologia obsoleta, engenharia ultrapassada e problemas de confiabilidade que é melhor deixar para trás. A Ram 15 100 Classic, construída e vendida entre 2002 e 2023, deveria ser uma alternativa econômica à nova geração da Ram. Manteve o estilo de carroceria anterior, o chassi mais antigo e os sistemas mecânicos antigos, visando compradores que buscavam uma picape grande e sem frescuras a um preço mais baixo. Mas o que parecia uma decisão inteligente de economia de custos no papel se transformou em um problema mecânico na prática, com tiques no motor, colapsos no elevador e falhas no sistema de transmissão que assolam esta plataforma de picape envelhecida. Um dos problemas mais comumente relatados e profundamente frustrantes envolve o motor MV8 de 5,7 litros, especificamente em sua interação com o sistema multicilíndrico que desliga os cilindros para melhorar a eficiência de combustível. Proprietários relatam ruídos persistentes no conjunto de válvulas, tic-tac do motor na partida e, o mais alarmante, falhas no tucho que causam entortamento das hastes de comando e destruição do comando de válvulas. Essa falha pode ocorrer antes dos 80 mil quilômetros rodados e, frequentemente, leva à desmontagem completa do motor. Mesmo o Pentastar V6 de 3,6 litros, mais básico, não está imune, com problemas no sistema de arrefecimento a óleo e, ocasionalmente, estiramento da corrente de comando sob uso intenso. Além do motor, o sistema de transmissão também levanta suspeitas. A transmissão automática de 8 velocidades, embora aprimorada em relação aos modelos anteriores, ainda sofre com trocas bruscas de marcha, engates atrasados e reduções de marcha aleatórias em velocidade de cruzeiro. Esses problemas não se limitam a caminhonetes com alta quilometragem. Muitas reclamações vêm de veículos com menos de 48 mil quilômetros rodados. Diversas atualizações de software foram solicitadas pelo fabricante, mas as concessionárias admitem que falhas mecânicas ainda ocorrem. A cabine também é datada. Embora alguns compradores possam apreciar a simplicidade, muitos ficam chocados com os plásticos de aparência barata, os painéis das portas que rangem e a tecnologia ultrapassada em uma picape que ainda é vendida a preços quase de tamanho normal. Opções básicas como rádios touchscreen e integração Bluetooth costumam ser pouco confiáveis, e os medidores analógicos e os controles antigos no volante só aumentam a sensação de parada no tempo da picape. Não é nostalgia, é abandono. Se essa relíquia deixou você balançando a cabeça, espere só até ver o que acontece quando uma placa de identificação lendária é trazida de volta. E então, desmorona completamente. Ford Ranger Reviver, um emblema lendário, deveria ter significado um retorno triunfante. Mas, em vez disso, esta picape transformou a nostalgia em luzes de advertência ininterruptas e um histórico de confiabilidade que é tudo menos heróico. A Ford Ranger fez seu tão aguardado retorno ao mercado dos Estados Unidos no ano de 2019, após uma ausência de 8 anos. Construída em uma plataforma global e adaptada para as estradas americanas, foi a tentativa da Ford Motor Company de reentrar no cenário das picapes médias, dominado pela Toyota, Chevrolet e Nissan. Ela vinha de fábrica com um motor EcoBoost Turbo de 4 cilindros em linha de 2,3 litros, acoplado a uma transmissão automática de 10 velocidades. No papel, essa configuração prometia torque impressionante,
economia de combustível sólida e refinamento moderno. No mundo real, no entanto, ela apresentou uma série de falhas mecânicas e eletrônicas que deixaram proprietários e técnicos intrigados. No topo da lista de reclamações está o motor EcoBoost, que se mostrou potente e problemático. Muitos proprietários de Ford Ranger relataram desgaste prematuro da corrente de comando, infiltração de líquido de arrefecimento nos cilindros, falhas de ignição sob carga e atraso inesperado do turbo. Em vários casos documentados, componentes do motor falharam antes de 48 mil quilômetros, levando a reparos caros e até mesmo à substituição completa do motor. Algumas caminhonetes foram recolhidas para atualizações de software, a fim de corrigir irregularidades no mapeamento de combustível e no comando de válvulas. Mas muitos problemas permanecem sem solução. A transmissão automática de 10 marchas, compartilhada com outros veículos da Ford e da General Motors, também gerou preocupações significativas. Proprietários têm enfrentado trocas de marcha difíceis, hesitação entre as marchas e reduções bruscas de marcha em rodovias. Esses problemas costumam se manifestar nos primeiros 32 mil quilômetros. Embora algumas concessionárias tenham tentado recalibrações de software, muitos técnicos admitem que a caixa de câmbio ainda apresenta comportamento inconsistente, especialmente em condições de reboque ou em paradas e arrancadas. O sistema elétrico é outro problema recorrente. Proprietários relatam mau funcionamento dos recursos de assistência ao motorista. Telas de infoentretenimento com falhas, luzes piscando no painel e avisos fantasmas para falhas inexistentes. Esses problemas podem parecer insignificantes, mas, quando combinados com problemas no sistema de transmissão, tornam-se parte de um padrão maior de falta de confiabilidade. O desgaste interno também aparece mais cedo do que o esperado. Tecidos dos bancos desfiados prematuramente, painéis das portas rangendo e frisos descascando já apareceram em Rangers com menos de 64 mil quilômetros rodados. Esses problemas de qualidade, combinados com falhas mecânicas, prejudicaram o valor de revenda e abalaram a confiança no que deveria ser uma picape média confiável e robusta. E se a Ranger decepcionou você, a próxima picape da nossa lista não só entrega menos do que o esperado, como também cobra um preço exorbitante por uma durabilidade pela metade. Se você chegou até aqui, já sabe. Não se trata apenas de caminhões, trata-se de confiança. Clique em inscrever-se, porque ainda não terminamos de expor a verdade. E agora chegamos ao caminhão que prometia tudo. Força americana, design moderno, desempenho de ponta, mas acabou se revelando uma bomba relógio sobre 4 rodas. Chevrolet Silverado 1500, criada para representar a força e a confiabilidade tipicamente americanas. Esta picape chegou ao mercado com promessas ousadas, apenas para deixar os proprietários lutando contra panes constantes, desempenho instável e contas de reparo que mais parecem um castigo do que orgulho. A Chevrolet Silverado 1500 é há muito tempo uma das picapes carro-chefe da General Motors, competindo diretamente com a Ford F-150 e a Ram 1500. Com seu estilo arrojado, ampla seleção de acabamentos e reputação de potência e utilidade, parecia uma escolha sólida no papel. Mas os modelos Silverado movidos a gasolina, fabricados entre os anos de 2020 e 2023, tornaram-se algumas das picapes grandes mais problemáticas nas estradas americanas. Tanto que algumas concessionárias estão limitando o estoque ou empurrando os compradores para modelos usados mais antigos. No centro da tempestade estão os motores V8 a gasolina, especificamente os motores de 5,3 litros e 6,2 litros equipados com o sistema de gerenciamento dinâmico de combustível da General Motors. Essa tecnologia de desativação de cilindros foi projetada para melhorar a eficiência de combustível, desligando até metade dos cilindros do motor sob carga leve. Mas esse sistema introduziu uma onda de problemas no conjunto de válvulas, especialmente falhas prematuras nos tuchos e bielas empenadas, que frequentemente resultam em falhas de ignição, desempenho reduzido e desmontagem completa do motor. Muitas falhas ocorrem antes da marca de 64 mil quilômetros e frequentemente custam vários milhares de dólares para consertar, se não forem negadas sob termos de garantia questionáveis. Além dos problemas no motor, a transmissão automática de 10 marchas, usada em muitos modelos da Silverado, apresentou um padrão alarmante de falhas. Relatos de trocas de marcha desajeitadas, hesitação ao parar, aceleração lenta e trocas bruscas de marcha são comuns. Em alguns casos, a substituição da transmissão tem sido a única solução, um processo caro e demorado, tanto para os proprietários quanto para as oficinas de serviço.
Embora a General Motors tenha lançado atualizações de software, os problemas frequentemente reaparecem, deixando os proprietários frustrados no limbo. Proprietários também relataram problemas elétricos e com componentes internos, que vão desde telas de infoentretenimento erráticas e câmeras de ré sem sinal, até sensores de segurança com defeito. Os materiais do acabamento interno parecem finos e se desgastam rapidamente, especialmente em modelos com acabamento de trabalho projetados para suportar uso intenso. Rangidos, chocalhos e painéis de instrumentos deformados são frequentemente mencionados em fóruns de consumidores. Algumas concessionárias Chevrolet começaram a aconselhar compradores fiéis de caminhonetes a adquirir garantias estendidas para o conjunto propulsor ou a evitar completamente certos acabamentos. Quando uma picape custa mais de $65 mil e ainda deixa você preocupado com elevadores e componentes eletrônicos, a mensagem é clara. Você está pagando preços altos por uma caminhonete que mal consegue sobreviver ao seu próprio período de garantia. Isso não é apenas decepcionante, é inaceitável. Antes de assinar qualquer coisa ou entrar em uma concessionária, clique em inscrever-se. Nós revelamos a verdade, cada marca, cada falha. Mantenha-se atualizado, informado e nunca pague a mais por arrependimento.